Queridos, quero saudá-los com a paz do Senhor. Abram as vossas Bíblias, por favor. Quero fazer uma leitura um pouco extensiva para Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, versículos 36 a 44. Mateus capítulo 26, melhor, desculpe. Mateus capítulo 26, versículos 36 a 44. O texto diz, eu estou com a versão Almeida atualizada. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de uma tristeza e de uma angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: Pai, meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Amém? Queiram estar sentados, por favor, enquanto eu agradeço ao meu pastor o privilégio, a credibilidade de estar convosco diante dele. É muita honra. Quero agradecer a coordenação geral da juventude, Góis, Aline, e obviamente a todos os coordenadores, e parabenizar a toda a juventude por mais um ano sobressaindo, não é? Mais um ano vencendo. Queridos, eu quero tomar este texto para falar-lhes sobre antes do jardim. Digam comigo: antes do jardim. Quero pedir a vossa paciência, pois eu quero no final estimulá-los a viver o melhor de Deus. Quando nós analisamos o texto, é preciso voltarmos à história para entender a contundência desta oração e deste momento. Os irmãos hão de convir que em um período caótico, onde as trevas prevaleciam sobre a terra, então resolveu Deus criar o homem de uma maneira tão especial que o texto está no plural. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. O escritor aos Hebreus, capítulo 2, salvo engano, ele, quando vai fazer referência à humanidade de Cristo, uma referência direta ao ser humano, ele diz: o que é o homem para que te lembres dele, ou o filho do homem para que se importe com ele? Um pouco menor que os anjos o criaste e o coroaste de glória.
Os anjos foram criados em um estado eterno. Então eles erraram, pecaram e não tiveram direito à segunda chance. Então Deus fez o homem, criou o homem um pouco menor do que os anjos. Dentro de um pensamento crítico, construtivo, se ele errar, ele vai ter direito a outras oportunidades. Porque os anjos só erraram uma vez e já foram direto para o juízo. Eliú, quando tem a oportunidade de dialogar diante de Jó, capítulo 33, versículo 4, ele diz: o Espírito de Deus me formou, ele distingue, e o Todo-Poderoso me deu fôlego de vida. Então ele está dizendo que nós fomos formados esteticamente pelo Espírito Santo. Todas as células, todas as artérias, todas as articulações, cartilagens, tudo foi criado pelo Espírito Santo, na inundação dele. O homem foi criado, inundado no Espírito. Partindo desse pressuposto, eu achei interessante que eu estava lendo um texto, me salvo a memória o escritor, mas eu achei interessante quando ele faz menção disso aqui, e ele diz que dá para a gente conjecturar, o Espírito Santo viu que estava tão perfeito, quando conclui, que diz: eu vou fazer um lugar para eu habitar aqui, eu vou inundá-lo o tempo todo e vou viver nele. Então quando estava todo pronto, diz a Bíblia que vem o Senhor no Gênesis e sopra na narina do ser humano e lhe dá fôlego de vida, e o homem se torna alma vivente. Então veja que a partir daqui era quase o resumo, porque a terra já estava toda decorada. Aí vem o Éden, o lugar de adoração, o paraíso, e Deus coloca o homem, o ser humano, no paraíso. Vejam que a partir daqui há um relacionamento intrínseco. E mesmo sabendo que o contexto de Eliú está falando em um contexto de vida, mas obviamente que o homem não vive diante de Deus, eu estou falando no espiritual, sem o Espírito Santo. Então esta parte íntima de Deus, chamada Espírito Santo, estava intrínseca no homem. Então isso fazia o homem ter um relacionamento cotidiano com Deus. O homem era inundado do Espírito na presença de Deus todos os dias, porque a Bíblia diz que toda virada do dia Deus vinha no paraíso e dialogava com ele, era adorado. Então de uma forma terrível veio o pecado, e quando o pecado atinge o ser humano, interessante que é o mesmo pecado que corrompeu os anjos, princípio de igualdade. Lúcifer disse: serei igual a ele, e já tinha contaminado uma terça parte dos anjos por esta proposta, e agora contamina o homem, e o homem querendo ser igual a Deus. No dia que você comer desta árvore, você vai ser igual a ele, conhecedor do bem e do mal. Então o homem comeu, o ser humano comeu para ser igual a Deus. Então quando Deus vem e percebe que o homem pecou, ele tinha tudo para desistir do ser humano, mas ele não desiste. Ele cria algumas coisas para aplacar sua ira, veste o homem, expulsa-o da sua presença, mas não se distancia dele. Porque se nós observarmos, mesmo fora do paraíso, o homem falava com Deus. Abel oferecia oferta, Caim falava com Deus. Mas a geração posterior de Adão foi atraindo a ira de Deus, acumulando, se alegrando, pecado após pecado, sem querer relação com Deus. Então a ira de Deus na geração de Adão chega
topo. Aí no capítulo 6 do Gênesis, Deus e diz que todo o comportamento de forma generalizada está no total. Degradação generalizada do gênero humano. Totalidade. É má. Então a ira de Deus propôs: vou dar fim a ele. Vou dar cabo dele, me arrependi de o haver criado. Versículo 3 do capítulo 6. Não contenderá, não habitará o meu espírito para sempre com o homem. É limitado. Então o dilúvio vem. A sentença está assinada. E é aqui que aparece a graça. Favor não merecido. Deus diz: e vou dar mais uma chance a ele. Aí Noé acha graça aos olhos de Deus. Veja que a Bíblia diz: Noé acha graça. Ele não merecia. Aí Deus diz: eu vou preservar o ser humano. E preserva 8 almas da sua ira fatal, a destruição por meio do dilúvio. Capítulo 8 do Gênesis. Ele tira o homem da arca e renova tudo que tinha feito Adão, dando-lhe o direito de recomeçar, acreditando a ele toda a criação posterior ao dilúvio subalterna a ele. Capítulo 11 do Gênesis. A geração de Noé atrai a ira de Deus. A ira de Deus vem com o advento da torre, desobedecendo o princípio de Deus. Aí na ira de Deus vem a diversidade de idiomas. E a geração de Adão, a geração de Noé, são deixadas para trás. É o que Deus chama de povo. É o que Deus chama de língua. É o que Deus chama de raça. É o que Deus chama de nação. É o que Deus chama de toda a família. Distante de Deus, sem relacionamento, por ter atraído a ira de Deus. Capítulo 12. Aí Deus diz: agora eu vou criar um povo para mim, com o único objetivo: tornar bendita todas as famílias da terra, todas as famílias de Adão até Noé, por meio de Israel. Então Deus cria Israel e vai lhe dar princípios de como adorar, de como se aproximar. O pecado rodeava. Então, para Israel poder ter um relacionamento com Deus, primeira coisa, Êxodo 24, a aliança. E como é que a aliança vai ser ratificada? Com sangue de animais perfeitos. Animais, novilhos, sem defeitos, perfeitos. Este foi o trato. Um novilho sem defeito foi morto. Porque quando Deus olhava o sangue inocente, acabava a sua ira. Deu princípios morais, cerimoniais, civil a Israel. Rituais de adoração, para habitar no meio do povo. Israel decepciona. O pecado domina Israel. O pecado faz a ira de Deus vir para Israel. Quando nós lemos, não vou adiantar, eu sei que ainda tem programação, sintetizando. A ira de Deus chega ao topo com Israel.
Se você ler Jeremias capítulo 25, a partir do versículo 15, você vai ver Deus chamando Jeremias e lhe entregando um cálice. Jeremias diz: eu peguei o cálice da mão de Deus, e ele me disse: leva esse cálice a todas as nações que eu te disser. O cálice do vinho da minha ira. Eles vão beber o cálice da ira da minha espada. Em síntese, se você ler o versículo, for lendo e chegar no 26, 20 ao 28, você vai ver Deus dizendo: Jeremias, se eles disserem não queremos beber, você vai dizer assim, diz o: vocês vão ter que beber. Alguns historiadores e escritores, entre eles Max Aaron, falam de alguns acontecimentos na antiguidade, quando um rei bondosamente convidava os seus nobres para festas, e os seus convidados chegavam diante do rei, ficavam tão alegres que começavam a beber. E o rei advertia-o dizendo: cuidado, vocês podem adoecer e passar mal. Mas eles se sentiam tão alegres com o sabor e o gosto da bebida que eles iam bebendo. E o rei os advertindo, mas eles não davam ouvido pela alegria do começo do sabor. Daqui a pouco eles iam se embriagando. E quando se embriagava, adoecia, passava mal. E quando passava mal, vomitava o vômito da sua embriaguez. Com isso, a ira do rei era atiçada. Aí o rei chamava os seus súditos e dizia: peguem-os, coloque o vômito no cálice e dê a eles, e eles vão ter que beber o vômito da própria embriaguez. Era como Deus dizer: vocês gostam do pecado? Peguem, mas isso vai adoecer vocês. No começo é bom, mas no fim vocês vão adoecer, vão enfermar, e vocês vão ter que beber o vômito do próprio pecado, a ira. Israel não deu ouvidos. Israel não atentou, e a ira de Deus chegou. Israel é destruído. Israel é devastado. E aquilo que se chamavam princesa das nações, agora se torna vergonha, deserto, morada de animais silvestres. Israel vai para o cativeiro. E tudo destruído. Ezequiel capítulo 40 diz que no 20º ano do cativeiro, 20 anos, Deus pega ele em visão e traz a Jerusalém. E coloca-o em um alto monte que dava para ver toda a estrutura da cidade. E Deus vai conduzindo ele em meio à destruição do templo. Veja que essa visão era em tempo de ruína, em tempo de distância de Deus, em tempo de tragédia, em tempo de derrota.
É bem verdade que literalmente esta visão é para o milênio, mas espiritualmente a gente pode pregar. Você vai ver o privilégio que nós temos. A diferença de Israel para a igreja. Aí Deus leva Israel no templo, na porta norte, na porta leste, na porta sul. E daqui a pouco Ezequiel, do capítulo 40 ao capítulo 46, ele vai vendo toda a estrutura. Quando chega no capítulo 47, aí Deus mostra ao lado direito do altar, no limiar, na entrada do templo, ele vê algo borbulhando. E aquelas borbulhas de água saía do altar. E ele disse que aquele homem que tinha um cordel de medir e uma vara o pegou, porque aquelas águas começaram a se tornar rios. Ele chama de águas purificadoras. E aquele rio vai tomando um rumo. Aí ele diz: aquele homem que tinha um cordel me chamou e disse: vamos entrar. E me conduziu pelas águas. Ele me deu 500 metros. E eu entrei com ele 500 metros. As águas eram no tornozelo. Então ele me deu mais 500 metros, 1 quilômetro. Eu fui, as águas eram nos joelhos. Ele me deu mais 500 metros. Eu entrei, ainda dava para pôr o pé no chão, sentir areia, porque as águas davam na cintura. Ele me deu 2 quilômetros. E eu fui. Aí eu não senti mais a areia. Aí eu fui a nado. Aí eu me inundei. Aí eu mergulhei. Porque só a nado podia entrar. Quando ele é inundado, o homem tira ele e leva à margem do rio. E quando ele está na margem do rio, aquele homem diz a ele: esse rio vai chegar no mar, vai pegar o Jordão, e aonde não tiver vida, ele vai trazer vida. Aonde não tem peixe, ele vai trazer peixe. Ele vai chegar morto. O Mar Morto está a 400 metros abaixo do nível do mar. O Mar Morto tem 10% de sal, mais do que os outros mares comuns. Ou seja, o Mar Morto é a mais baixa depressão na terra. Não tem vida por conta da densidade do sal e da falta de movimento das águas. Então o rio que inundou Ezequiel ia chegar no Mar Morto. E o homem disse: por onde esse rio passar, vai ter renovo, vai ter vida, vai ter vida. Diga para quem está ao seu lado: não quero nem saber como você chegou. Quero saber se você vai mergulhar comigo. Setenta anos. Veja que a visão era em tempo futuro. A visão era em tempo de destruição presente e em tempo de renovo futuro. Deus traz Israel de volta e manda-os recomeçar. Eu acho lindo quando o profeta Ageu diz que o povo estava inerte, sem querer recomeçar. Aí ele zomba e diz: quem de vocês viram esta casa na sua primeira glória? Recomecem, porque assim diz o Senhor: a glória do recomeço vai ser maior, a glória da segunda casa vai ser maior. Israel recomeça. Mas o pecado predomina. Agora, mais que Deus pediu, impuro. Israel não oferecia nem um sacrifício mais do jeito que era para ser.
Por isso que a mensagem dos profetas sequência era de repreensão. Veja que um deles diz: vocês pensam que Deus não está vendo? Que até os animais que vocês estão ofertando é cego, coxo e aleijado. Ofereçam isso ao governador, ver se ele vai aceitar. A ira de Deus acrescenta. Aí ele diz: vou me calar. Passa 400 anos de silêncio. Como ser humano, tem direito a outra chance. Aí ele diz: agora eu vou enviar meu filho, porque sendo meus filhos, eles vão ouvir. Mas Israel não aceitou. Israel rejeitou. Aí Paulo diz que Israel rejeitou a justiça de Deus. Capítulo 10 aos Romanos. Aí o que é que Deus faz? O cálice da ira de Deus. Todas as gerações, o pecado até Israel foi engodado. Então o cálice da ira de Deus transbordou. O cálice do vômito do nosso, cheio do vômito do nosso pecado. Aí você vai entender o que Isaías falou para Israel. Ele diz: o meu povo, do que eles diziam, ele diz: quem deu crédito a nossa pregação? Eles não aceitaram. Ele foi subindo como raiz em uma terra seca. Não é fácil uma raiz subir ou descer em uma terra seca. É contra tudo e contra todos. Aí diz a Bíblia, Isaías diz que Deus aprove o enfermar. Aprove Deus, diz o escritor aos Hebreus, imputar sobre ele o pecado de nós todos. Então quando Deus imputa ali o pecado, ele sabia para que veio. Isaías diz que aprove Deus moê-lo. Você conhece moenda? Uma moenda mais ou menos na usina que eu trabalhava, 11 toneladas. A moenda, ela esmerilha. A moenda, a engrenagem entra uma na outra. E quando ela pega toda a carga, o máximo que ela abre são 3 dedos no máximo. Quando ela está lotada, esmagando, nenhum mosquito escapa. Tudo é triturado. Aí Deus disse: vou moer meu próprio filho e vou imputar sobre ele o pecado deste povo. A ira de Deus. E resolveu Deus fazê-lo. O apóstolo João diz: sabendo ele que a sua hora era chegada. Aí Mateus registra que ele chama os seus discípulos. Era uma semana dolorida. Se você olhar, era uma semana desgastante. Aquele dia foi um dia terrível. Segundo alguns escritores, eles chegaram por volta de meia-noite no jardim. Antes de chegar no jardim,
Ele já sabia para que veio. Ele sabia que era a hora. Então ele entra no jardim com 11 discípulos. Deixa 8 na entrada, como de costume, e pega 3: Pedro, Tiago e João, como íntimos. E diz: vamos ali comigo. Quando ele se separa dos outros, ele abre o coração para os amigos. Ele diz: a minha alma está angustiada até a morte. Orem comigo. Ele vai mais adiante. O interessante aqui é quando ele está nesta angústia, ele não estava com medo da cruz. Ele não estava com medo dos cravos nem da morte, porque ele havia dito: não temam o homem que só mata o corpo e nada mais. Ele sabia, ele não estava com medo disso. A Bíblia diz que ele se angustiou tanto, que quando vai orar, ele cai sobre o rosto. E não tinha outro assunto a não ser esse: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Era o cálice do nosso vômito. Era o nosso vômito do pecado que ele ia beber. Porque a Bíblia diz que os nossos pecados estavam imputados sobre ele, porque aprove Deus imputá-lo a isso e moê-lo pelas nossas transgressões. Era o efusão, era a efusão, era o ápice, era o derramar da ira de Deus, que de toda a humanidade estava sobre ele. Quer ver uma coisa? Eu não sei hoje, mas quando eu era criança, só para os irmãos ter, nem comparação, só para os irmãos terem uma pálida ideia, eu errava e causava a ira do meu pai quando ele sabia que eu fiz coisa errada. Aí a minha mãe dizia: teu pai está bravo, está irado, vai te pegar. Eu não entrava em casa, e ia aumentando a ira. Quando ele me pegava, ele batia com as 2 mãos, com os pés, quebrava fivela de cinto. Tinha hora que a mãe tinha que intervir: você vai matar o menino. E eu era culpado. Agora Deus olha para Jesus, que era inocente, e disse: eu vou despejar a minha ira sobre você. Você vai ter que beber o cálice do pecado deles, o vômito deles. E Jeremias já dizia: Jeremias, se não quiser beber, você vai dizer: assim diz o Senhor, vai ter que beber. Não tinha outro assunto, ele ora. E quando ele ora, faltava assunto. Ele volta para os discípulos e encontra-os dormindo. Aí ele diz: nenhuma hora. Vocês podem vigiar comigo. Vigiem, orem. E volta de novo para orar. E qual era o assunto? O mesmo, segunda vez: Pai, se possível, que esse cálice passe sem eu beber, porém faça a tua vontade. Mateus diz que ele ora 3 vezes o mesmo assunto. E João diz que aquela pressão, ele não estava com medo, ele estava sendo sincero.
Ele era ser humano igual a gente, com exceção do pecado, da pecaminosidade, mas em tudo ele foi tentado. Ele estava sendo sincero com o Pai. Era o cálice do vômito. Imagina você embriagar, você vomitar e ter que beber o vômito da sua embriaguez. Era o vômito do nosso pecado. Para quê? Para que a gente pudesse ser submetido à infusão do Espírito Santo. O Espírito Santo só voltava se ele vencesse. João diz que ele sofre a hematidrose, que é um fenômeno raro. Segundo a ciência, é quando o nosso tecido capilar subcutâneo, quando o nosso corpo é atingido por uma tensão muito forte de emoção, ele eclode, ele estoura, e as glândulas do suor, elas são expelidas pelos nossos próprios, juntamente com o sangue. Então o suor se torna sangue. Porque era fenômeno raro. Era porque a tensão emocional era muito forte. Só essa tensão era para ele morrer ali. Veja o quanto ele resistiu. Pai, se possível, Deus tinha dito: pecar é bom, pequem. O começo é alegre, vão pecando. Não vão me dando ouvido. Vocês vão adoecer, vocês vão se embriagar. Sim. E o ser humano como um todo se embriagou e resolveu Deus imputar isso tudo sobre Jesus. Beber o cálice da ira de Deus. Olha para quem está ao teu lado e diga: ele bebeu? Diga: todinho. É exposto à vergonha, chicoteado. Ele não tinha medo daquilo, era o cálice da ira, a ponto de Paulo dizer: ele foi fiel até a morte, e a morte de cruz. Quando todos pensavam que não ia ter mais jeito, ele está no alto da cruz dizendo: Pai, está feito, está consumado. Agora o Senhor pode inundá-los no teu Espírito. É por isso que o Apocalipse, João disse: bem-aventurado os que fazem parte na primeira ressurreição, porque aqueles que estão em Cristo já não têm mais a ira do pecado, já foram justificados. Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Diga para quem está ao seu lado: não larga dele não, filho. Dê o que der, não larga dele não. Por quê? Porque quem não está escrito vai ter que beber o cálice do pecado no juízo final. Mas quem está escrito, nenhuma condenação a mais para ele. Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha e voltava. Só Davi conseguia provocar o Espírito Santo com louvor, mas voltava. E qual era o sonho do Espírito Santo? Vir para o lugar que ele fez, inundar o ser humano. Por isso que quando ele chega no céu ressuscitado, gente, até o mais baixo anjo fazia festa. Por isso que quando ele chega no céu, João no capítulo 5 de Apocalipse diz que os 4 seres viventes, os 24 anciões que assistiam diante de Deus, não resistiram, dobraram os pés sobre ele e disseram: digno tu és,
de tomar um livro, de desatar um livro e de ler um livro, porque tu foste morto, mas reviveste, e com teu sangue compraste para Deus povo, que povo? A humanidade de toda língua, raça e nação, e os 6 sacerdotes, agora eles podem ser cheios, agora não é só mais um homem, agora todos podem. Qual é a diferença da visão de Ezequiel? É que Israel perdeu futuro literal para nós, para milênio, mas espiritualmente, a partir daqui, a igreja já começou a viver. Quem está em Cristo é por isso que eu tenho medo de falar de crente frio, porque a qualquer momento a água vai chegar no calcanhar, vai chegar no joelho, vai chegar na cintura. Daqui a pouco ele está correndo, está saltando, está pulando, está nadando, está inundado, porque a igreja já pode viver isso. Foi baseado nisso que muitos jovens, vou citar jovens, entenderam isso. Século 17. Você vai ver os jovens, 2 jovens moravianos, que descobriram que tinha 3.000 africanos escravizados numa ilha no leste da Índia. E sabendo que podiam ser inundados por este poder para resgatá-los, eles fizeram um propósito, mandaram para o dono da ilha, que era um britânico: deixe a gente invadir a sua ilha no poder do Espírito Santo. O homem era ateu, disse: na minha ilha nenhum clérigo, nenhum o protestante vai pregar, porque eu não vou custear a vinda. Sabe o que eles fizeram? Eles disseram: então o senhor compre a gente como escravo, mas a gente quer ir, e com o dinheiro da nossa compra o senhor paga a nossa despesa. Se venderam. E quando eles partiram, a família chorava, os amigos diziam: vocês nunca mais voltarão. Ele dizia: não importa, é que para que pelas nossas vidas, aquele que sacrificou por nós receba a sua recompensa. Século 19. John Wesley atraiu a atenção de alguns catedráticos que não entendia como ele atraía tanta pessoa para ouvir ele pregar. E foram perguntar: o que é que você tem? Ele disse: primeiro, eu me jogo, eu me incendeio, eu toco fogo em mim, e o povo só vem me ver pegar fogo. É mole? Crânios catedráticos ficaram estupefatos com o Moody. Esse cara era pobre, era ralé e não sabe pregar. Como é que ele é desse jeito? Aí foram ouvir o sermão dele. O sermão dele atraiu tanta gente, era tanta gente batizada e aceitando Jesus. Quando todos saíram, os catedráticos foram lá e disseram: agora a gente sabe que tu és cheio do Espírito de Deus, porque se fosse depender do teu sermão, ninguém estava aqui. Com 13 anos, no maior esfriamento da igreja pentecostal no mundo, por conta do liberalismo teológico, com 13 anos de idade, Evan Robert, um jovem do país de Gales, da Europa, procurou o pastor e disse: meu pastor, eu quero ser inundado pelo Espírito, o que é que eu faço? Vá orar sem cessar. Ele pegou 13 anos. Quando ele completou 26 anos, 13 anos de oração, o Espírito veio.
pegou ele. Olha a história dele. O avivamento que alguns consideram o maior avivamento da história. Pelo jovem. Os cultos que ele estava só tinha hora para começar. Ninguém sabia a hora que ia terminar. E a efusão do Espírito Santo era toda. Porque com o cálice que Jesus bebeu, você pode nadar, você pode mergulhar. Ele já conquistou, ele já deu o direito de você ser renovado. Revolução industrial, capitalismo da América do Norte. Era um jovem negro. William Seymour é jovem que chegou para pregar em Los Angeles sem ser batizado no Espírito Santo. Quando expulsaram ele, porque ele pregou sobre a efusão do Espírito Santo na vida do homem, não quiseram ouvir no outro dia. Ele botou um propósito: Senhor, eu não vou voltar para casa. Ficou hospedado na casa do irmão, sem que o Senhor derrame o teu Espírito e mude a história dessa nação. Não demorou muito. Hoje a gente conhece como o avivamento da Rua Azusa, porque o jovem fez um propósito de mergulhar na presença de Deus e ser cheio do Espírito Santo. Eu digo isso não é para vanglória. A minha alegria é poder servir aos meus pastores. Mas eu recebo ligação de muita gente do Brasil e do mundo, adolescente, jovem, dizendo: pastor, quando eu crescer eu quero ser como o senhor. Eu digo: vai ser maior, filho. O Deus que tirou o negro da cana, que vocês conhecem, um Deus que tirou o negro da fazenda, da poeira, e faz ele andar pregando o mundo todo, não tem como dar conta da agenda em todos os grandes congressos. É o mesmo Deus que bebeu o cálice na cruz por nós. É Ele, é Ele. Então, neste dia de ação de graça, eu quero provocar você. Bota a mão no peito e diga: Senhor, o próximo sou eu. Eu quero incendiar Alagoas, eu quero incendiar Rio Largo, eu quero incendiar o Brasil. Faz o propósito e mergulha, e mergulha, e mergulha. Antes do jardim, o inferno dizia: não vai conseguir, mas ele conseguiu, ele venceu, e nós fomos cheios do Espírito Santo. Aí o Espírito Santo veio no Pentecoste, encheu a igreja, encheu você hoje aqui. Fique de pé, Rai, por favor. Raiz. Levanta a tua mão direita, por favor. Eu estou cheio do Espírito Santo. Eu estou com 3 dias, com a cabeça rodando para pregar. Elai, Chapai, Raiz. Eu estava pregando antes em Belém do Pará. Voltei para estar aqui hoje com a maior alegria. Daqui a pouco vou ter que ir para São Paulo e para Santa Catarina. Mas eu estou transbordando da unção na palma direita da tua mão. Levanta ela aí. Eu ministro a unção. Recebe esta brasa que está queimando aqui. Coloca a mão no ombro de quem está ao teu lado. Diga: recebe, seja cheio. Mergulha, mergulha, mergulha. Agora! Raya Shapai, Raya Shapai Edash, Raya Shapai Edagai. A renovo,
Ei, Ezequiel, a renovo, vai ter vida. Eu não quero nem saber como você chegou. Vai ter renovo. Assim diz o Senhor: recebam a apoteose da minha glória. Agora, agora, agora. Recebe, agora, agora. Até transbordar, derrama tua glória, derrama tua glória, enche-me, até transbordar, derrama tua glória. Vai, cheia. Deixa eu ouvir o barulho da mocidade em Rio Largo, deixa. Deixa eu ouvir jovens mergulhados no Espírito Santo. Deixa eu ouvir, deixa eu ouvir, deixa eu ouvir. Ele venceu, o Espírito Santo veio e não volta mais. É para sempre, para estar com a igreja. Então deixa eu ouvir o barulho de línguas estranhas. Deixa. Quem tem, rasga aí, rasga. Vai, dá vazão. Mergulha, vai, mergulha. Me faz um favor. Me faz um favor. Você está perto de um crente íntimo do mesmo sexo. Vira para ele aí, vira para ela. Me ajuda aqui, Góis, com todo respeito. Olha dentro do olho dele, do olho dela, olha aí. Olha para mim não, olha para ele, vira para ele aí, vira para ela. Provoca ele. Diga para ele: estou nem aí. Como você chegou, quero saber como você vai sair. Diga: não tem mais ira. Jesus já bebeu o cálice da ira por você. Diga: então me faz um favor. Se a partir de hoje tu encontrar algum besta por aí que pensou que eu estava frio, que eu não pegava mais fogo e que eu não era renovado, dá um recado a ele: vou mergulhar. Diga a ele: vou mergulhar. Diga a ele que eu vou mergulhar e vou ser inundado. Você cheio. Abraça ele e diga: seja cheio. Mergulha, vamos, mergulha comigo, mergulha. Recebe, Góis. A partir de hoje, Góis, a unção que está sobre mim, eu ministro sobre a tua vida. Agora.